a gente está iniciando, hoje é o nosso primeiro encontro, né, desse percurso que é o tocar, né, e que está baseado no livro do, Ashley Montagu, que vai trabalhar, que teve um trabalho muito inovador, né, que na época era um trabalho, realmente que outras pessoas ainda não tinham feito no nível que ele fez, né, ao escrever esse livro, que é ressaltar a importância da pele, né, e a importância do toque, da carícia, e o quanto o toque e a carícia são elementos estruturantes do ser humano, né, e também o quanto eles têm uma um antecedente biológico também muito importante, né, então o toque, a carícia não é uma exclusividade humana, né, e o toque e a carícia no ser humano remontam uma qualidade filogenética, né, não é só uma questão em nível pessoal ou uma questão em nível de espécie, né, se bem que claro que na espécie humana o contato, o toque, ele tem características próprias, mas na realidade é uma questão da própria vida, né, dos organismos vivos, em especial organismos com o sistema nervoso mais complexo, como é o caso dos pássaros e dos mamíferos, e do ser humano em especial, né. Então, uma das coisas importantes que a gente vai ver que eu quero colocar antes de falar especificamente do conteúdo, né, é que o Ashley, Montagu, ao escrever o livro, ele trouxe muitas informações, acho que no sentido de comprovar a teoria dele, né. Por quê? Porque eu imagino que ainda hoje existe muito preconceito a respeito do toque, da carícia, né. A gente tem um entendimento, a nossa cultura tem um entendimento muito equivocado a respeito, né. O toque, a carícia, o contato, são vistos de uma forma muito deformada pela nossa cultura, como se fosse algo feio, algo promíscuo, algo que não faz bem ou que manifesta uma perversão. Eu acho que o Ashley teve toda a essa o cuidado de fazer muitas comprovações científicas e fazer todo um estudo neurofisiológico para basear as suas afirmações, né, de forma que ele não pudesse ser, desqualificado, contestado, etcétera, né. Então, claro que dentro de um tema desse, ele teve que fazer uma base, de, pesquisas científicas de outros cientistas, né, que foram muito importantes para validar o trabalho dele. Mas eu não vou trazer cada uma dessas experiências, porque senão a gente não acabaria mais, né. Então a ideia é trazer, né, para vocês, a essência de cada capítulo, não entrando em pormenores de comprovação científica, mas trazer a essência. E daí, se vocês tiverem interesse em ver a pesquisa, né, que levou a ele a fazer essas constatações, ou quiserem basear mais cientificamente o trabalho, então daí, eu aconselho que vocês vão também ao texto, né. Então, o trabalho que a gente vai desenvolver aqui é um trabalho complementar a esse texto, mas também para as pessoas que não querem ler o texto e não têm a necessidade de se aprofundar muito em nível de comprovação científica, eu acredito que é possível acompanhar também sem a leitura, tá. Eu acho que é válido também sem a leitura. É claro que num grupo que vai se basear num livro, é sempre mais rico a gente ler o livro, né, até poder ler os capítulos antes, né, vai tornar mais rico, mas não é absolutamente necessário se vocês não quiserem. Dá para acompanhar sem a leitura, tá. Então, eu acho que uma das coisas, bem importantes de perceber desse livro, né, é que é um livro que vai trabalhar, então, sobre questões muito tabu na nossa cultura.
né. Então, que é o contato, é o toque, a proximidade e as carícias, né. Então, é uma releitura, que vai superar os preconceitos sociais, né, e a nossa história também, né, porque a gente tem uma história, hã, muito antiga de quase uma demonização disso, né. Então, relacionando o contato, a carícia, ao despertar de desejos pecaminosos, né, e uma visão muito negativa do próprio prazer, né. Então, o quanto a pele ela está relacionada às sensações de prazer e de dor, né, e quanto na nossa cultura existiu uma desvalorização ou até uma visão negativa e demonizada do prazer, né, e um ressaltar, uma supervalorização da dor, né. Então, quando a gente vê lá Jesus pregado na cruz, né, a gente vê que a nossa cultura, a partir principalmente do cristianismo, né, ela vai valorizar, dar ênfase ao valor do martírio, do sofrimento, da dor, né. Então, como se a dor, o sofrimento, e especialmente o sofrimento físico, né, fosse nos afastar, de algo que poderia ser demonizante, pecaminoso, sujo, né. Então, na realidade, a nossa cultura construiu, uma visão muito negativa a respeito do toque, do contato, da carícia, bom, essa obra ela vem a transformar essa visão, né, na busca da transformação dessa visão. Hã, por que que ela faz isso, né, porque o Montagu se deu conta, do quanto, a gente perde, né, perde literalmente de humanidade, perde literalmente de inteligência, perde literalmente em termos de relações humanas e de saúde, quando a gente se afasta do contato e da carícia. Hum. Então, a carícia, o contato, ele é muito importante durante toda a nossa existência. Mas a gente pode dizer que para a criança, para o nenezinho, quanto menorzinho é, essencial. Então a gente tem, a maturação do nosso sistema nervoso depende fundamentalmente da carícia e do contato. A pele é o nosso maior órgão sensorial e podemos dizer que é o maior órgão do corpo, né. Então, hã, o negar o toque para uma carícia, para uma criança, é negar o desenvolvimento do sistema nervoso, sendo que a sensorialidade está ligada diretamente ao sistema nervoso, né, e o cérebro não é o sistema nervoso, o cérebro é o sistema nervoso central, mas o nosso sistema nervoso, ele é a sensibilidade de todo o corpo, né. Então quando a gente, nega o contato e principalmente nega o prazer, a gente está criando, primeiro está diminuindo muito a possibilidade, hã, de desenvolvimento dos potenciais genéticos e se for uma questão de realmente privação completa de contato, pode determinar inclusive a morte, né. Mas quando o contato é mínimo, que permite, hã, a sobrevivência, né, não é o suficiente sobreviver, né. O ser humano, é um ser cheio de potenciais. E não uma educação sem contato é uma educação que vai ser muito limitada em desenvolver, em facilitar a expressão desses potenciais. Enquanto que uma relação, uma educação que seja toda permeada por contato, ela vai estimular, hã, hã, a criança em tantos sentidos que seria,
impossível descrever todas as áreas, de potenciais, genéticos, as áreas de expressão desse ser, se a gente tentasse nominar isso, né. É muito abrangente, porque o toque, ele vai abranger, desde as questões fisiológicas, endócrinas, imunológicas, emocionais, de integração corporal, de integração motora. Então é infinita a possibilidade de estimulação do potencial genético, assim como a ausência dessa estimulação acaba por empobrecer muito a nossa relação com o mundo. Hum. Então, uma das coisas importantes a gente perceber que o contato ele tem raízes biológicas, né, então, os seres vivos em geral, eles vão buscar o contato. Especialmente, como eu tinha dito para vocês, quanto mais desenvolvido em nível de complexidade é um sistema nervoso, mais ele, naquele ser, né, vai necessitar de contato. Então, os seres, evolutivamente, em nível de sistema nervoso mais complexos, são os que mais precisam de contato. Hum. Então, o que que significa esse contato, né? É tocar, é abraçar, é beijar, é olhar nos olhos, né? Então, também a qualidade desse contato tem muito a ver, né? Uma das coisas importantes é a gente perceber, que tocar a pele humana, que tocar o outro, tocar a nós mesmos, hum, não, não significa exatamente uma carícia, né? Então, a carícia é quando esse toque tem presença, porque eu posso tocar, o braço de alguém como se tocasse um objeto, né. Esse contato, inclusive, ser desagradável. Mas se eu estou completamente presente em ressonância com o outro, daí eu tenho a carícia, né. Mas, essa carícia e esse toque, ele vai se expressar não só através de passar a mão, né, mas existe uma carícia que tem a ver com, o abraçar, o abranger, a boca, o beijo, né, o olhar também, ele pode ser acariciante ou desqualificante, né, depende da forma de olhar. Então, uma das questões básicas da carícia, do contato, do toque, é que ele é fonte de felicidade, hã. Então, as pessoas que são tocadas, acariciadas, elas se sentem mais felizes. E daí, claro, eu estou fazendo essa afirmação e não estou dando comprovações científicas disso. Então, lá no livro ele tem uma série de pesquisas que eles vão e que ele vai relatar a questão dos estados de ânimo, né, a questão, da prontidão de resposta para o meio, da tensão corporal, que vão afirmar isso que eu estou colocando aqui, né, que vão afirmar em nível científico isso que eu colocando aqui. Mas, o que de fato se percebe em todos esses estudos é que geralmente que é justamente isso, né. Então, a pessoa que é acariciada, que ela é tocada, que ela é olhada, que ela é beijada, que ela é abraçada, ela tem menos tensões corporais, ela experimenta maior prazer e isso gera maior felicidade, uma interação mais, aberta com o mundo e consigo mesmo. Então, essa lógica do sofrimento que eu estava colocando para vocês, que tem fundamento, assim, histórico, né, então eu falei do cristianismo, né, e da noção de pecado relacionado ao corpo, mas a gente não pode dizer que o cristianismo surgiu de nada, que essa visão surgiu do nada, né. Então, a partir do momento que, dentro de uma perspectiva histórica, hã, a gente pode colocar, assim, o surgimento da agricultura como um marco histórico nesse sentido que eu vou falar, né,
a a necessidade de se submeter a a um esforço, que o nosso corpo não estava preparado para se submeter, né, que é o esforço de plantar, de colher, de estabelecer uma relação de trabalho contínuo com movimentos repetitivos, né. Então, é como que a partir do momento que surge a agricultura e a gente muda, assim, profundamente a nossa relação com o mundo, com a existência, com a nossa corporeidade, a gente começa já aí a preparar, né, o surgimento de uma ideia de que o sofrimento é digno e o prazer é indigno, tá. Mas, é claro que isso vai se agonizando à medida que a agricultura vai se cada vez ficando maior, com maior necessidade de produção coletiva, daí então começa a haver uma divisão de trabalho entre, o trabalho intelectual e o trabalho, braçal, que em geral era escravo, né, e esse trabalho escravo, então que esse corpo que tem que ser submetido a um esforço repetitivo, submetido a uma dissociação da percepção corporal. Então é como se tudo isso historicamente vai, né, preparando essa visão que depois vai se sedimentar no cristianismo, hã, a visão de que, o que é digno está ligado ao sofrimento e tudo que está ligado ao prazer, é indigno e pertence ao demônio, né, ao diabo, que quer dizer justamente essa divisão, né, essa separação, onde também a gente vai ter a separação de alma e corpo, né, como se fossem, caminhos diferentes e o corpo fosse uma caixinha, onde vive a alma e que é quase como uma prisão, né. E entender que a prisão, corpo, né, ela só existe quando a gente não se permite o prazer, né. E daí então no livro ali até não foi exatamente o Montagu que falou isso, mas a introdução que eu acho que é do Gaiarsa até, né, acho que foi o Gaiarsa que colocou isso, né, que ou foi outra parte da introdução, agora eu não me lembro direito, mas está ali na introdução colocado sobre isso, né, que, mesmo as terapias corporais, muitas das terapias corporais, elas descobriram, né, que sim, que, a falta de contato causa tensões corporais, que causa inclusive coraças musculares, né, mas muitas vezes as próprias terapias de contato vão se basear no sofrimento, ou seja, em quebra de coraças, em processos dolorosos, às vezes até, emocionalmente dolorosos e fisicamente dolorosos, né. Então, na introdução, que agora eu não me lembro direito, acho que é do Gaiarsa, mas eu não tenho certeza, ele, questiona justamente isso, né, que não que ele coloca ali que dentro das terapias corporais não se inventou aquela terapia que vai ser baseada no prazer. E eu acho que ele não conhecia a biodança ainda, né, porque a biodança é justamente isso. Hã, é a noção de que o prazer, né, o prazer ele pode curar, o prazer é curador. O prazer ele rompe a lógica do sofrimento, né, e essa lógica do sofrimento, essa lógica da construção da dignidade a partir do sofrimento, é uma lógica que nos afasta muito da corporeidade, né, e, muito, da nossa existência como ser, né, do prazer de viver, da coerência da existência. Hum. Então, quando a gente trabalha a questão do prazer, do contato, da carícia, isso é um terreno super importante dentro da biodança, né, nós resgatamos, o contato como gentileza e amorosidade, porque dentro da nossa cultura a gente geralmente vê o contato, julga o contato como utilitário, né. Então, se eu acaricio alguém, ele tem a ver, né,
com quando tem uma conotação sexual, como se eu estivesse tirando proveito, tirando uma casquinha, tirando um o proveito do outro, né. Ou se vê o contato como utilitário, no sentido de que, sim, a criança precisa ser acariciada, então eu vou fazer uma carícia, porque senão ela não se desenvolve. E na realidade, o contato, ele tem a presença do ser, né. Então a presença amorosa e gentil do ser, ela é fundamental, né. E o que que significa isso? Que o contato é via de vínculo, então ele não pode ser utilitário, ele não pode ter uma conotação pragmática ou utilitarista, ele é a presença do ser através da pele, né, da pele de quem recebe, a pele de quem acaricia. Hum. Então a pele, ela está diretamente associada ao tato, né, então é indissociável essas 2 coisas. E a carícia é feita de pele com pele, né. E, então é necessário que a gente refaça esse caminho, né, esse caminho de reconhecer a importância da pele. Também nós somos uma espécie pelada, né, uma espécie sem pelos, e isso nos torna a nossa corporeidade muito vulnerável a a questões como frio, e radiação solar, etcétera, né. A gente não tem aquela proteção dos pelos que tem, a maioria dos animais. E claro que talvez as primeiras vestimentas que a gente teve, né, tenham a ver com isso, essa proteção que era necessária, dada a vulnerabilidade do nosso corpo, né, da nossa sensibilidade. E que, digamos de passagem, é a mesma sensibilidade que nos gera prazer, mas que pode nos gerar aflição, dor, desconforto, né. Então, para a gente ser tão sensível a prazer, a gente também é muito sensível a outros fatores ambientais e que nos causam desconforto. Então a gente começou a se vestir, né, mas logo, essa vestimenta começou a adquirir caráter, hã não só de proteção a fatores ambientais, mas também um caráter de, status grupal, né, então todos os códigos que se passam através da vestimenta, e também ela diminuiu, né, o contato direto com o ambiente, de forma que as nossas relações são todas intermediadas pela vestimenta, né. Isso diminui a sensibilidade da pele bastante, né, a pele fica protegida, porém, é como que a gente se desacostumou, né, a receber esse contato direto na pele. E começou junto com esses fatores de dissociação e de medo do prazer, isso foi nos trazendo um receio muito grande de ser tocado, né. Então, é interessante a gente perceber que nós viemos de uma realidade intrauterina de receber o contato direto com a pele, né, e nascemos de uma vivência de completude nesse sentido, mas aos poucos a gente foi participando de uma construção cultural que nos afastou disso, né, e isso nos levou aos poucos a ter muito receio e muito medo desse sentido básico que é o tato, né. Então, geralmente a gente tem receio e se assusta. Por quê? Porque é muito grande, pessoal, né. Então, é muito potente. A gente tem na pele da gente o nosso maior órgão de sentido, e é o que menos a gente dá atenção, como se ele praticamente não existisse. Então, nós agimos culturalmente como se a gente não tivesse tato, e ele é o sentido básico, né. Então, é como se a gente se ficasse submetido a uma Mirtes, oi, diga. Andréia, Fala, eu André. abri aqui porque sempre me chamou muita atenção essa situação da tatuagem, que é o modismo.
Tá, que já Andréia, está só um vigorando. pouquinho, eu vou te pedir para, se dentro do possível, tu anotar a tua questão, tá? Daí a gente entra em abre outras questões, tá? Só para eu não perder a linha de raciocínio, eu peço para vocês abrirem o microfone, caso a gente tenha algum problema, mas não para fazer perguntas agora, tá? Então, o que que a gente vai fazer em termos de pergunta? A gente vai anotar a pergunta, se der tempo no final a gente conversa, se não lá no próximo a gente já vai tocando a conversa no sentido de uma elaboração do que que é apresentado, tá bom? Pode ser assim? Pode sim, ok, Tá entendi. bom, Tudo obrigada. certo. Então, assim, pessoal, então a gente estava na questão da pele, do tato, né? E então, que eu estava falando dessa questão de o quanto a gente foi, dentro da estrutura, né, social que a gente vive, a gente sofreu, né, sofre como que uma privação sensória, né? Então, a nossa cultura, ela vai dar ênfase a alguns sentidos e vai se distanciar de outros. Então, vocês imaginem que, em nível de sistema nervoso central, né? O nosso sistema nervoso ele está completamente ligado aos sentidos. Os nossos sentidos são uma extensão do sistema nervoso. E quando a gente sente, quando a gente tem sensações, a gente está estimulando esse sistema nervoso. Né? Mas o que, que acontece? Como a gente faz uma privação dos sentidos, é como se a gente deixasse de estimular o sistema nervoso. E a principal privação que a gente vive é a privação do sentido do tato. Tá? É o que é o mais restrito, por quê? Porque a gente costuma associar o tato principalmente às mãos, mas na realidade a gente sente com todo o corpo, né? Todo o corpo está coberto de pele, né? Inclusive, se a gente pensasse nos lábios, dentro da boca, uma finíssima camada que cobre os olhos, né? Então, tudo é pele, né? Algumas regiões essa pele tem densidades diferentes, sutilezas diferentes, mas tudo é pele e tudo são órgãos, é um órgão sensorial por primazia. Né? Então, quando a gente limita a sensoriedade, a gente está limitando o potencial daquele ser. Tá? Então, o que é muito louco nisso é que, através dos sentidos, né, a gente vai modulando a nossa percepção da realidade. Então, quando os sentidos eles são, a gente vai bloquear, né, alguns sentidos ou vai diminuir a ênfase de alguns sentidos, a gente está a gente está criando a nossa percepção de realidade. Né? Então, é como que eu vou usar um exemplo dentro de um sentido que a gente usa, que é o que mais a gente usa, que é a visão, né? Então, é como que se a gente andasse por aí de viseira, quase, sabe aquela viseira dos cavalos, né? Que usa para eles não olharem o mundo todo, mas eles conseguirem fazer sempre a mesma direção, que é aquela que o dono do cavalo quer, né? Então, a gente não tem esse bloqueio dos sentidos tão forte com a visão, mas com a pele a gente tem uma super viseira, né? É como se a gente realmente estivesse limitando a realidade num nível muito drástico, né? Muito, muito drástico, porque a gente não é que a gente parou de sentir, mas a gente bloqueia as conexões desse sentir. Né? Então, no lugar desse sentir, a gente vai substituir o lugar desse sentir, né, por palavras. Então, geralmente, o afeto, as relações, o sentir-se amado, o sentir-se desejado, vai tomar uma expressão verbal. Então, a nossa cultura vai dar muita ênfase à visão e à audição.
né. Então tudo tem que ser falado, o amor tem que ser falado, as relações têm que ser faladas. Eu não estou falando aqui que não é para falar, né, mas eu estou dizendo que a gente muitas das coisas que a gente poderia tratar através, né, da própria relação, da própria validando a linguagem corporal, né, e validando a linguagem do toque, a gente, substitui por palavras. E isso muitas vezes nos traz uma dúvida muito grande sobre onde é que a gente está pisando. Por quê? Porque em nível de tensão corporal, em nível de forma de ser tocado ou não ser tocado, em nível de gestualidade, a pessoa fala uma coisa, né, expressa algo, e em nível de palavras ela expressa outra coisa. Isso nos dá uma dupla mensagem, né. E a gente sabe, né, que a dupla mensagem é a pior coisa que existe para a noção de identidade, para a estruturação da identidade e também como, como, saúde mental, né. Então, a gente sabe que a ruptura em nível de saúde mental, ela acontece muito sobre as dúvidas que surgem quando existe dupla mensagem, né. Então, um toque que expressa raiva, né, uma forma de segurar o outro que expressa raiva, e uma palavra que diz "eu te amo", cria uma dissociação interna, porque a pessoa percebe a linguagem corporal, ela percebe a linguagem do toque, mas a linguagem verbal está dizendo outra coisa e a gente é educado para entender e validar a linguagem verbal e para invalidar a linguagem corporal, né. Então, a gente dá uma primazia à visão, à audição, né, e torna, o paladar, o tato e o olfato, que são sentidos de proximidade, né, não valida, como se, eles não quisessem dizer nada, que o contato visual e o contato através da palavra fossem os válidos. Então, a linguagem é uma coisa que é composta por todos os sentidos e não só por um sentido ou 2 sentidos. Então, sempre quando a gente se expressa com o outro, a gente está se expressando com todos os sentidos e não somente com, o verbal, né. O verbal, ele é muito limitado nesse sentido, tá, pra expressar coisas mais profundas, expressar sentimentos, ele é muito limitado, porque a palavra é limitada nesse sentido. A gente tem um componente biológico muito mais potente para expressar algumas coisas, né. É claro que talvez uma ideia seja mais expressa melhor expressa verbalmente, mas sentimentos, sensações, vínculos, hã, são expressos corporalmente o tempo todo, e através dos sentidos. Então, a pele é algo que nos envolve inteiros, né, então é uma roupagem contínua, ela é flexível, ela é envolvente. Hum. E o primeiro sentido que a gente desenvolve é o tato, né, então, quando começa a se formar o sistema nervoso, a de uma camada celular que se diferencia, vai formar o cérebro e a outra vai formar a pele, tá. Então, surge ao mesmo tempo e então o nosso primeiro sentido é a pele. Então, pessoas que são privadas de algum sentido, né, como cegos ou surdos, eles conseguem, interagir de outras formas e é como que o sistema nervoso busca outras formas de compensar aquela, falta, né. Agora, o sentido do tato, a pessoa que é privada do sentido do tato, ela não consegue sobreviver. Hum.
Então é um sentido básico, né, é o primeiro dos sentidos. Então, aquilo que eu disse, né, que da mesma camada surge o cérebro e a pele, né, e a nossa experiência intrauterina é uma experiência de carícia, né, que depois ela vai se reproduzir nesse útero externo, que são as relações humanas. Então, no útero a gente se sente protegido, sente calor, né, calor em termos não de excesso de temperatura, mas calor de acolhimento, né, maciez, embalo, e depois é tudo que a gente gosta de receber fora do útero também, né. Então, essa vivência intrauterina, ela é muito básica, né, e depois a gente vai buscar isso toda a vida, através das nossas relações afetivas. E também a pele é um registro do tempo, então é outra questão também que culturalmente a gente, tem essa questão da perfeição, né, ligada à juventude, e a gente não quer as marcas do tempo na pele. Em geral é pouco valorizada essas marcas do tempo, né. E daí a pele é um registro histórico de todas as coisas que a gente viveu, né, de todas as emoções vividas, da forma como a gente viveu, os vincos que a gente tem no rosto e no nosso corpo tem a ver com a forma como a gente viveu. Então, tem aqueles vincos que são tristes, pesados, né, tem aqueles vincos de risada, de felicidade, né, então é como se fosse registrando ali a passagem do tempo e também o nosso estado de ânimo de relação com esse tempo, né. Então a pele, ela o que órgão de sentido é esse? O que que ela capta, né. Então ela capta muitas coisas, eu não poderia resumir aqui em tudo, mas a gente pode, dizer que evidentemente a pele vai captar temperatura, pressão, texturas, velocidade do toque. Hum. Então, e a pele, como eu tinha dito, ela está associada tanto ao prazer quanto à dor. Uhum. Então, a gente pode, através do tato, sentir essas 2 sensações. E é claro que a gente vai buscar, né, a vivência do prazer, mas a vivência da dor, ela é muito importante para nos gerar um aviso, um afastamento, é como um sinal de alerta de que algo não está bem, né. Então a dor, ela causa uma reação de afastamento, de busca de ajuda, de cura, que é muito importante sentir, né. Então, uma das coisas que se percebe nas pessoas que têm o tato, deficiências em nível tátil, é que, por exemplo, a pessoa se queima e não se dá conta que está se queimando, né, e pode ser muito perigoso isso. Então, é muito importante a dor também, né, a dor nos avisa, nos causa uma reação de afastamento daquilo que nos põe em perigo, né. Então, a pele ela também nos traz uma resposta adaptativa ao ambiente. Então, por exemplo, quando existe frio, né, a pele vai se contrair mais e vai buscar regular a temperatura, para que a gente não sinta tanto frio. Da mesma forma, quando existe calor, existe uma abertura dos poros, existe um processo do suor, né, que vai fazer um resfriamento e também vai eliminar toxinas. Então a pele ela vai estar respondendo inclusive a emoções quando a gente se arrepia por alguma, uma determinada emoção, né. Então a pele ela está sempre, respondendo ao ambiente, seja por questões do sistema imunológico, também por questões de vírus, bactérias, etcétera, seja no sentido de, eliminação de toxinas, seja no sentido de regulação, orgânica de temperatura, de quantidade de substâncias dentro do organismo, a pele vai ter toda essa função adaptativa.
Então, e a pele, isso o Rolando falava tantas vezes, né, a pele é uma fronteira, então a pele é o que nos dá noção de quem sou eu e quem é o outro, mas ela também, ela a pele, ela a no essa fronteira não é uma fronteira rígida, então muitas vezes, diante do afeto e do prazer, existe uma dissolução dessa fronteira e uma experiência de fusão. Então, só trazendo brevemente algumas funções, né, e que, como eu disse, a gente não pode resumir isso, né. Então, na pele tem, receptores sensoriais, a pele recebe e organiza informações, ela tem uma barreira entre o externo e o externo, né, é uma barreira imunológica e dos efeitos ambientais e de radiação. Através da pele a gente elimina resíduos, regula a temperatura, regula algumas variantes metabólicas, como por exemplo, a eliminação do excesso de sal através da transpiração, né. A pele tem um microsistema de respiração, a pele, através da pele a gente sintetiza vitamina D e outros compostos, né, e a pele também tem essa função purificadora. Então, e tem assim em nível emocional e comportamental, existe uma infinidade de aspectos que estão relacionados à pele, que a gente vai ver a seguir. Uhum. Então, através da pele também a pele é um reflexo do nosso funcionamento interno, então muitas vezes pela cor, pela textura, pela umidade da pele ou ressecamento, a gente vai ver se uma pessoa, como a pessoa está em termos de sua saúde, né, física e mental, porque isso se reflete na textura, na cor, hã e na elasticidade da pele. Hum. Bom, aqui, tem uma questão bem interessante, assim, que depois vocês podem se aprofundar um pouco mais, até talvez em alguma coisa, alguma leitura na internet, né, mas que são os homúnculos, né. Os homúnculos são, na realidade, são homenzinhos, né, que representam, o grau de sensibilidade, de regiões do corpo quanto à questão, da motricidade, né, e da sensibilidade tátil, né, que a gente vai chamar de do córtex sensitivo, né, ou seja, de como a gente percebe, as sensações que são transmitidas através da pele. Então, nos interessa mais o córtex, sensitivo, mas, fazendo uma relação que o córtex motor, ele vai ter uma incidência, né, os nossos movimentos vão ter uma incidência também sobre a questão da pele, né. Então o que que acontece? Nesse desenho, a gente consegue ver, né, as áreas do corpo pelo grau de sensibilidade que elas têm, tá. Então, fica como um desenho deformado, né, mas ele reflete justamente o grau de sensibilidade, o grau de componentes, sensitivos em nível, de sistema nervoso em cada uma dessas regiões do corpo. Da mesma forma que o córtex motor vai trabalhar sobre a questão da motricidade, né, e o quanto existem inervações que têm a ver com o movimento, tá, mas como eu disse, a gente se interessa mais hoje pelo córtex sensitivo. E daí, então, a gente pode ver esse mesmo desenho, né, dessa forma, tá. Então, em nível de sensorialidade, a gente tem essas mãos grandes, os pés grandes, o rosto, a boca grande, né. Então, isso significa que essas partes do corpo têm um maior nível de receptores que vão estar ligados à sensorialidade, tá. Enquanto que lá no outro desenho, do homúnculo motor, né, a gente vai ter, por exemplo, as mãos que têm toda uma questão de motricidade fina muito relevante, como uns mãozões enormes,
tá? Então, justamente porque aí tem um maior nível de inervação que tem ligado à motricidade. Tá? Então, vamos ver um pouquinho como as experiências táteis elas vão fazer uma diferença no desenvolvimento humano. Só um pouquinho que eu vou beber uma água. Então, a experiência do tato, né, ela é muito importante dentro do desenvolvimento do bebezinho, como a gente falou lá no início. E como é que o Montagu se deu conta disso, né? Então, ele relata lá que ele viu no início, lá nos anos 40, ele viu uma experiência que estava se fazendo com ratos, né? Eu não vou entrar aqui na descrição de toda essa experiência, mas a constatação foi que alguns ratos eram criados, né? Existia dois grupos de ratos que era uma pesquisa que não tinha nada a ver com contato, tá? Era recuperação dos ratinhos quando se extirpava a glândula tireoide. Tá? Então, se a extirpação da glândula tireoide tinha um determinante na sobrevivência ou não, etc. Tá? Mas o que acontece? Um dos grupos de controle recebiam um contato, né, muito específico, muito carinhoso do pesquisador, da pesquisadora, na realidade, né? Então, desde que eles nasciam, se pegavam os ratinhos e se fazia carícia, não sei exatamente por que ela agia desse jeito, porque não era a fonte de pesquisa essa, mas o outro grupo, que era de outro pesquisador, não tinha toda essa regalia de contatos, e o que se observou, né, que saiu assim sem querer, né, foi que o grupo que recebia esse contato, essa carícia, esse cuidado, né, através do contato com as mãos, ele era um grupo que sobrevivia com a essa extirpação da tireoide. E o outro grupo tinha uma porcentagem de morte muito maior, e isso chamou a atenção do Montagu, né. Então, aos poucos ele foi vendo, né, que os seres que eram tocados, seja eles seres humanos ou animais, né, os seres que tinham contato, que eram tocados com intenção, com carinho, que existia esse cuidado a partir do tato, né, tinham maior capacidade de adaptação, né, tanto em nível relacional, como em nível de circunstâncias orgânicas, como doenças, etc. Então, a capacidade de adaptação do organismo a diversas circunstâncias, seja elas comportamentais, emocionais ou orgânicas, o contato desenvolvia uma maior capacidade de resiliência nesse sentido, né. E daí depois isso chamou atenção, esse fato chamou atenção, e daí ele começou a pesquisar mais a questão do contato com os animais inicialmente, né, e daí ele foi perguntar da experiência que as pessoas tinham que criavam animais, especialmente em fazendas ou criadores de cachorro, quem tinha gato em casa. Ele começou a fazer uma série de perguntas que ele tem relatado lá a sequência disso no livro, vocês podem ver bem direitinho com pesquisas que foram, né. E daí ele viu que a maioria das pessoas que tinha, criava animais, percebia que os filhotes, quando nasciam, recém-nascidos, necessitavam ser lambidos, né, e que inicialmente, se pensava que essas lambidas no filhote recém-nascido era para limpar, tinha a ver com limpeza, mas se observou que os filhotes que não eram lambidos, eles acabavam morrendo, hum. E especialmente se não eram lambidos na região do períneo e na barriguinha. É como se não funcionasse o sistema digestivo do bichinho se ele não fosse lambido inicialmente ali, né. Então, e essa é uma experiência que vários veterinários, vários criadores relatam que é importantíssimo
no início da vida do filhotinho, né, ele receber essa carícia através das lambidas, né, porque a maioria dos animais não utiliza as patinhas para fazer a carícia, e sim a boca. Hum. E essa carícia a gente vai chamar de lamber, né. Então, e também se observa em uma série de animais o autolamber-se, né, e também se associa muito o autolamber com a limpeza, mas aos poucos os pesquisadores foram vendo que não era só isso, né, que o lamber-se tinha a ver com uma autoestimulação que era fundamental, né, para a sobrevivência. Então se fez uma série de experiências cruéis também, impedindo os animais de se lamber, e se viu que isso provocava o colapso de muitos deles, né? Em nível comportamental, em nível orgânico, inclusive a morte de alguns deles. E que, especialmente em situação de prenhez, né, dos animais estarem prenhos, então que a mamãe, né, a fêmea que estava prenha, ela necessitava muito, muito mais que, em outras situações, esse autolamber-se, né, para desenvolver, por exemplo, a lactação, né. Então, se observou que fêmeas que eram impedidas de se tocar, né, elas acabavam não tendo leite depois. Uhum. Então, o que a gente percebe a partir dessas pesquisas, e que foi o que o Montagu começou a fazer a relação, né, que a carícia, especialmente para a gestante e para o recém-nascido, elas têm uma especificidade de mais necessidade, né. Como eu disse, a gente vai precisar dessa carícia durante toda a vida, mas no caso do recém-nascido e da gestante, é especialmente necessário tanto a carícia como a autocarícia no caso da gestante, né. Então, eu me lembrei lendo isso, né, do quanto as grávidas têm essa coisa de se tocar, né, de tocar a própria barriga, de acariciar a própria barriga, e que a gente pensa assim: "Ah, é uma coisa de querer se relacionar com o bebê", acho que sim, mas também tem uma questão biológica que é de estimulação de todas as funções que têm a ver com a maternagem. Hum. Bom, a gente vai ver então essas características do contato, da importância do contato, como eu falei, em sistemas nervosos mais complexos. Então, a gente vai ver que o contato é muito importante, hã, para pássaros, mamíferos e humanos. E é super importante perceber que esses sistemas mais complexos, eles têm uma pauta instintiva fixa, mas que só se reforça com a experiência, né. Então, e como esses sistemas são mais abertos, eles têm uma pauta fixa, mas que se reforça com a experiência, isso significa que são sistemas que são mais abertos ao aprendizado. E sendo sistemas mais abertos ao aprendizado, a interação e o vínculo são fundamentais. Não é a mesma coisa, por exemplo, como um réptil que tem a pauta instintiva muito fixa e pouco variável, ela tem pouco ela se reforça, o comportamento, por exemplo, de um réptil se reforça com a experiência, mas tem pouca amplitude de aprendizado no sentido de inovação, de novos comportamentos, de novas relações, né. Não existe um componente tão amplo de construção de relações. Por exemplo, os pássaros, eles têm que aprender a voar, né. Então tá na pauta dos pássaros instintiva a possibilidade de voo, mas eles precisam construir a relação com os pais, né, os filhos e os pais têm que ter uma relação para que possa existir essa relação de, aprendizado, né. E para isso é necessário o vínculo, e esse vínculo se constrói a partir do contato, né. E daí, então, a gente tem os primatas, né, então a gente
pode se inserir aí no grupo de primatas, né, então as nossas origens têm a ver com esse grupo, as nossas origens mais próximas em nível filogenético. E daí os primatas, eles vão aos poucos abandonar o lamber para chegar na carícia, porque os primatas, em geral, eles soltam, né, afastam as mãos do solo para receber o filhote, inicialmente para receber o filhote, para utilizar pequenos instrumentos, ou mesmo para pegar frutas, verduras e levar a boca, né? A alimentação à boca. Então, essa questão que é diferente de outros animais que têm as patas dianteiras fixas no chão, os primatas elevam e têm as mãos, né? Pequenas, tem algo muito semelhante às mãos humanas. As mãos humanas têm muito mais plasticidade e capacidade expressiva, mas os primatas já têm essa condição, né? E então aí a carícia feita pelas mãos, com as mãos, ela nasce, né? E vai se reforçar muito através desse acolhimento dos filhotes, o catar os piolhos e tudo isso, né? Que tem a ver com as mãos. Então aí se começam a se construir esses vínculos tão profundos, né, que se fazem através, da carícia, do contato, e que nos ensinam, né, vão como que formatando o nosso comportamento em relação a nós mesmos e ao outro. Então, quanto mais carícias, né, mais é abrangente a nossa capacidade de relação com o mundo, com a gente mesmo e com a existência, com a diversidade das pessoas, né. Então, menos as nossas relações são pautadas por paradigmas racionais, e mais elas entram na natural expansão das relações em nível de interação, né, porque o tato é uma base de interação maravilhosa, né, talvez, então, a partir desse estudo que a gente está vendo, né, é a noção de que é a principal base de interação, né, e a qual nós todos somos tão carentes, e talvez, o mundo se construa de uma forma tão violenta justamente por essa carência. E talvez a grande pauta de retorno, né, a uma sociedade mais feliz, mais tolerante, mais afetiva, mais receptiva, mais amorosa, seja justamente o retorno à casa pele. Hum. Então, uma das coisas bem importantes que o Montagu vai então relatar, né, em cima também da pesquisa de o quanto algumas fêmeas, né, de várias espécies animais, mamíferos, né, e também pássaros, quando elas perdem o contato com o bebê, depois é muito difícil construir a relação, né? Então, também na espécie humana existe isso, né? Quanto mais a gente estimula o contato desde a saída do útero, né? Porque ali existe um supremo contato e se proporciona imediatamente o contato corporal de pele com pele, mas a gente está estimulando uma relação que não é só do bebê com a mãe, né? Mas da mãe com o bebê. Existe uma resposta que está num nível emocional, num nível simbólico e num nível fisiológico, porque então é como que esse contato ele faz com que se produza o leite, de que se regule a temperatura, e já começa todo o desenvolvimento motor, né, a partir da estimulação da pele. Então, o amor, ele está diretamente relacionado ao contato, né, e isso, claro, nos bebês é muito evidente, porque os bebês não têm nem
se eu disser para um bebê: "Eu te amo", de uma forma fria e sem contato, não serve para nada para o bebê, né. Então, na realidade, a linguagem que um bebê nasce preparado para receber é a linguagem do contato, né. E o amor, ele vai se expressar por essa linguagem. Já estou acabando, tá, pessoal? Então, uma das coisas bem legais que ele fala, tá, é que o nascimento do bebê, né, também é o nascimento da mãe. Então, é justamente nessa relação de contato que ocorre, né, a vinda do bebê ao mundo, o contato é que vai fazer nascer a mãe, porque a mãe nasce a partir da estimulação que esse contato produz nela, esse encantamento que a mãe, esse vínculo imediato que a mãe vai ter com o bebê, ela parte através do contato. Se ela ficar olhando o bebê lá de longe, ela vai ter muita dificuldade de estabelecer o vínculo com o bebê. Então, sentir a pelezinha, sentir o perfume, sentir o movimento, interagir, né, com essa proximidade absoluta, é que vai permitir a formação desse vínculo.